Era o final de mais um culto fervoroso na pequena igreja da comunidade. As luzes suaves do lugar sagrado lançavam uma atmosfera de serenidade, mas as mentes dos fiéis estavam repletas de perguntas e expectativas. O pastor, com seu semblante sereno, se aproximou do púlpito, pronto para abordar um dos temas mais intrincados da fé: a oração. Queridos irmãos e irmãs, começou o pastor, a oração é uma ponte divina que nos liga ao Todo-Poderoso. Mas, por vezes, parece que nossas palavras ascendem apenas até o teto da igreja, sem alcançar os ouvidos divinos. Na tranquila casa de Maria, uma mulher dedicada à sua fé, uma alma aflita se ajoelhava em busca de conforto divino. O quarto estava impregnado de súplicas fervorosas pela cura de sua mãe doente. Em sua quietude em seu quarto orando, suas preces ressoavam, mas a resposta divina parecia esquivar-se de suas esperanças. A fé de Maria começava a se entrelaçar com a dúvida. Desesperada, ela procurou o pastor em busca de orientação. Em um encontro repleto de compaixão, o líder espiritual explicou: querida Maria, Deus responde de maneiras que muitas vezes não compreendemos. Às vezes é um sim, outras vezes um não, e por vezes um espere. O grupo de estudo bíblico na igreja reuniu-se com o pastor para discutir o exemplo do caso de Maria, para desvendar, entender os mistérios das respostas divinas, e se perguntaram por que às vezes nossas orações não são atendidas. Não há manifestação divina ou resultados excelentes sem uma preparação adequada. Não é apenas o que dizemos externamente que garante uma libertação do céu, mas o que acontece no coração. Tiago, capítulo 5, versículo 16, diz que a oração sincera de um homem justo faz um tremendo poder disponível, quando vinda do coração, indicando uma verdadeira sinceridade. A oração tem suas raízes no coração. Seu coração é realmente o que importa, pois é o lugar de comunhão entre Deus e o homem. Assim como os levitas ofereciam sacrifícios na antiga aliança, nossos corações são o altar sobre o qual o sacrifício de todo louvor é oferecido. Em primeiro lugar, é preciso perdoar. Isso é uma parte vital na preparação do coração. Jesus nos ensina que é perdoando que se é perdoado. Mateus capítulo 6, versículos 14 a 15, na Bíblia Sagrada. Nessa passagem Jesus diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Essa declaração de Jesus destaca a importância do perdão na vida cristã e a conexão entre ser perdoado por Deus e praticar o perdão em relação aos outros. É um lembrete de que, assim como recebemos o perdão divino, devemos estender o perdão aos outros. É preciso colocar em prática, muito embora seja difícil na realidade aplicar o mandamento de Deus, o perdão. Ao darmos, receberemos em retorno. No entanto, é importante entender que esse princípio não deve ser interpretado estritamente em termos materiais, mas também em relação à generosidade, compaixão e amor ao próximo. Ao praticar a bondade e a generosidade, as pessoas experimentam frequentemente um retorno positivo nas suas vidas. Tanto quanto nossos corações devem estar cheios de amor, tanto em relação ao nosso próximo quanto a Deus, isso é um requisito fundamental para que todas as nossas orações cheguem ao Senhor nos céus. Isso significa que nossos pecados não são perdoados se nos recusarmos perdoar os outros. Isso nos surpreende porque sentimos que o perdão é obtido livremente. Isso é um equívoco, pois também somos obrigados a agir com amor para receber igualmente o amor que Deus também tem por nós, pois é dando que se recebe. Se guardarmos os pecados dos outros contra nós, então o Senhor também registrará os nossos. Se desejamos que sejam machucados, apenas desejamos que também sejamos machucados. Manter os pecados torna seus pecados não perdoados. Até que seus pecados sejam perdoados, aí você acaba não obtendo uma ligação de oração com Deus. Para enfatizar a importância do perdão, Jesus contou a parábola em Mateus, capítulo 18, versículos 23 a 35. Portanto, o reino dos céus é semelhante a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Mas, não tendo ele com que pagar,
ordenou o seu senhor que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, sê generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: Sê generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu companheiro, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Quando alguém te ofende, pense no custo que Deus pagou com o sangue de Jesus, então será fácil perdoá-los. Você precisa de perspectiva para perdoar. Você pode se sentir despedaçado e traído e guardar rancor no coração. Quando você pensa na tremenda dívida da qual Deus nos liberou, é algo óbvio. Não há ofensa comparável ao que Deus nos perdoou, e Jesus pagou o preço supremo. Nenhuma ofensa é tão grave quanto o sangue inocente de Jesus. Em segundo lugar, a consagração. Eis que a mão do Senhor não está encurtada para não poder salvar, nem o seu ouvido pesado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades separaram entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Pois as vossas mãos estão manchadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam mentiras. A vossa língua murmura perversidade. Isaías capítulo 59, versículos 1 a 3. O pecado é uma grande barreira para as nossas orações chegarem ao trono da graça. Ele nos separa de Deus e é um grande obstáculo para as nossas orações serem atendidas. Deus está continuamente irado com os ímpios. Então ele nem sequer ouvirá as orações dos ímpios, quanto mais atendê-las. Consagração vem do latim consecrare, que significa dedicado e devoto. Um antônimo é desecrar. Precisamos ser dedicados às coisas divinas. Não podemos trair Deus. Devemos ser dedicados e devotos a Ele. No entanto, preparar o coração em pureza é o primeiro passo para estabelecer uma boa conexão de oração com Deus, pois a oração só pode fluir quando o pecado está ausente. Qualquer coisa que desecre ou corrompa nossos corações interfere no acesso à linha direta dos céus. A Bíblia nos diz: Se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Salmo capítulo 66, versículo 18. Você não pode manter um relacionamento íntimo com o pecado e esperar que Deus o abrace. Mateus capítulo 5, versículo 8 diz: Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Este versículo nos faz compreender profundamente que apenas os puros de coração devem esperar ter a presença de Deus se manifestando. Se Deus deve nos ouvir, devemos nos afastar da intimidade com o pecado. Porque chamei, e recusastes, estendi a minha mão, e ninguém atendeu. Contudo, rejeitastes todo o meu conselho e não destes ouvidos à minha repreensão. Também eu, de minha parte, na vossa calamidade me rirei e zombarei, vindo o vosso temor. Vindo o vosso temor como a destruição, e vindo a vossa perdição como um turbilhão. Então clamarão a mim, mas eu não responderei. Procurar-me-ão diligentemente, mas não me acharão. Provérbios capítulo 1, versículos 24 a 28. Enquanto você permanecer no pecado, estará fora de sintonia com Deus. A única oração de um pecador que chega a Deus é a oração de arrependimento. O arrependimento, ao longo da história, tem sido um conceito intrínseco a diversas tradições espirituais e filosofias de vida. É um processo que transcende as barreiras culturais e religiosas, permeando a experiência humana com a promessa de renovação
e transformação. O arrependimento, em seu âmago, é um ato de reconhecimento e remorso em relação a comportamentos passados, seguido por uma decisão consciente de mudar e se afastar dessas ações. Embora frequentemente associado a contextos religiosos, o arrependimento é um fenômeno psicológico universal, crucial para o crescimento pessoal e a evolução moral. O arrependimento é uma força poderosa que impulsiona a mudança e a evolução na vida de uma pessoa. É uma demonstração de humildade, coragem e a crença no potencial de redenção. Ao abraçar o arrependimento como uma ferramenta para o crescimento pessoal, podemos transformar nossas falhas passadas em oportunidades para um futuro mais compassivo e ético. No cerne dessa jornada está a crença fundamental de que, através do arrependimento genuíno, podemos forjar um caminho de renovação e construir uma vida mais significativa e plena. Seus pecados fizeram com que os céus sobre eles se tornassem como ferro, impedindo que qualquer coisa passasse. Muitos têm gritado, clamado e lamentado, mas não têm obtido resultados. Sempre que Deus está prestes a estender suas bênçãos na direção deles, seus pecados vêm à lembrança e sua misericórdia é desligada. Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz: sem santidade ninguém verá a Deus. Cantares de Salomão, capítulo 2, versículo 15 adverte: apanhai-nos as raposas, as rapozinhas, que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Qualquer raposa que você permitir que permaneça em sua vinha, será a maior ameaça à sua vida cristã. A língua mentirosa, a malícia, a raiva incontrolável, a teimosia, o orgulho oculto e outros males podem ser destruídos se você estiver disposto a deixá-los ir. Graças a Deus, a Bíblia diz que o pecado não tem mais domínio sobre nós. Romanos capítulo 6, versículos 14 deixou isso muito claro para nós. Ele perdeu seu poder sobre você há 2000 anos, quando Jesus foi pendurado naquela cruz e exclamou: está consumado. Segundo Timóteo capítulo 2, versículo 19 afirma: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e todo aquele que professa o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. No entanto, se você não nasceu de novo, você é um pecador. E Jesus disse: em verdade vos digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João capítulo 3, versículo 3. Mas Deus está disposto a recebê-lo e perdoar seus pecados. Se você clamar a Ele para salvá-lo, pedir a Jesus que o purifique com seu precioso sangue e o torne um filho de Deus, você será salvo. Romanos capítulo 10, versículos 9 a 13. Em terceiro lugar, esteja livre de ofensas. Muitos de nós estão irritados e ofendidos com Deus. Se Deus está contra você, quem o salvará? No entanto, quando você se ofende com Deus, você mesmo se opõe ao divino. Se o despreza, quem o levantará? Tudo o que o faz querer reclamar contra Deus o afasta do seu propósito. Você não pode obter resultados para suas orações se seu coração estiver cheio de ofensas contra Ele. A palavra de Deus diz em Isaías, capítulo 45, versículo 9: ai daquele que contende com o seu Criador. Se Deus retirasse seu fôlego de vida por 1 minuto, você estaria morto. Se você perdeu alguma coisa, Deus é a razão pela qual você não perdeu tudo. Talvez a intenção do maligno fosse tirar sua vida, mas Deus interveio e você só perdeu uma propriedade. Romanos capítulo 8, versículo 28 nos diz: e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Considere Deus fiel em todas as coisas. Faça com que Deus saiba que você não tem alternativa além dele e que está pronto para perseverar até que a resposta venha. Deixe seu destino entrar em pleno movimento, limpando todas as queixas que você tem para com Deus, e estabeleça uma conexão com o céu. Tudo o que o leva a questionar a integridade de Deus ou o seu amor por você deve ser deixado de lado, para que seu coração possa ser preparado para o fogo do céu. E por isso me esforço por ter sempre uma consciência sem ofensa para com Deus e para com os homens. Atos capítulo 24, versículo 16. Porque o Senhor não vê como o homem vê. Pois o homem olha para a aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração.
O que acontece em seu coração leva ao seu resultado no reino de Deus. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 13 diz: Ora, Ana falava no seu coração. Só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz. No entanto, embora Ana falasse em seu coração, Deus a ouviu. Embora possamos nos alegrar com o reconhecimento dos outros pelo que eles veem externamente, Deus o avalia pelo que ele vê dentro do seu coração. Portanto, não há resposta excepcional às orações sem primeiro uma preparação excepcional no coração. E, portanto, seu coração deve estar preparado para um encontro com ele quando você ora. Se você não quer que suas orações terminem em futilidade, você deve preparar o seu coração. Os preparativos do coração do homem e a resposta da língua são do Senhor. Provérbios capítulo 16, versículo 1. E agora vamos retomar a conclusão que chegaram o grupo de estudo bíblico da igreja reunidos com o pastor citados no início, para discutir o exemplo do caso de Maria, dedicando-se profundamente. Encontraram as respostas na própria Bíblia. Sem dúvidas que um coração despreparado tem grande probabilidade de não receber uma resposta do céu. Salmo 130, versículo 3 diz: Se tu, Senhor, observares as iniquidades, quem subsistirá? Muitos de nós têm clamado em todas as formas de orações e jejuns, mas Deus não as ouviu porque estão guardando os pecados dos outros em seus corações. A falta de perdão é uma das armadilhas do diabo para fazer você perder o favor de Deus. Enquanto você segue esses 3 pontos, a oração é uma ferramenta poderosa para nos conectarmos com Deus, mas Ele, em sua sabedoria, responde de maneiras que muitas vezes ultrapassam nossa compreensão. É um convite para confiarmos na sua vontade e nos lembrarmos de que Ele tem um plano perfeito para cada um de nós, mesmo quando as respostas não são imediatas ou da forma que esperamos. Confie no timing divino, mantenha a paciência, persista na oração e valorize o perdão, emanando-o genuinamente do coração. Evite julgamentos e a busca por justiça própria. Permita que a onipotência de Deus se manifeste, confiando que as bênçãos esperadas encontrarão respostas no tempo certo. Amém.